Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 15, verso de número 30. Ainda dizia o pastor Rogério que no meio do louvor a gente sempre busca, não é? Uma confirmação daquilo que Deus vai nos dirigir para falar à sua igreja. Porque ninguém melhor do que Ele, o sumo pastor, para conhecer a necessidade da sua igreja. Encontraram? Diga amém. E veio ter com ele muitas multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados. E para definir, porque são muitas as enfermidades e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. Vamos todos ler o verso 30 no 3, 1, 2, 3. E veio ter com ele, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Antes de se assentar, olhe para quem está do seu lado e diga: fique aos pés de Jesus. Se assente. Muito obrigado. Permaneça com o texto lido, aberto. O ministério de Jesus fora um ministério extraordinário. Embora o seu ministério fosse um ministério extraordinário, esse ministério fora um ministério muito curto. Um ministério que durou muito pouco tempo. O ministério de Jesus, ele durou apenas 3 anos. E esses 3 anos de seu ministério é conhecido da seguinte forma: o primeiro ano sendo conhecido como o ano da inauguração. É no ano da inauguração que Jesus inicia o seu ministério com muitos sinais, milagres, maravilhas, curas, libertações, ressurreições. É no primeiro ano que ele, ainda sendo um anônimo desconhecido, apenas sendo conhecido como Yeshua ben Yosef, Jesus filho de José, ele inicia esse ministério por onde passa, gerando milagres, cura, sinais e maravilhas. O segundo ano de seu ministério, ele é conhecido como o ano da popularidade. Diferente do primeiro ano, Jesus já não é mais um anônimo. Ele é conhecido e reconhecido por onde passa. E qual é a certeza disso? É que onde ele vai, ele sempre é seguido, acompanhado por uma grande multidão. De certo, alguns por causa dos milagres que ele sempre realizava, mas outros por causa do poder da palavra que era liberada por ele. Mas o terceiro ano é o ano mais difícil de seu ministério, conhecido como o ano da oposição. Neste terceiro ano é o ano em que ele menos opera, menos realiza milagres. Neste terceiro ano é o ano que ele procura esconder-se da multidão. Ele apenas intensifica o tempo que tem com seus discípulos, dando-lhes treinamento, ensinando-lhes, discipulando-los. Por quê? Porque discípulo não tem nada a ver com aluno e aprendiz. Embora, se você pegar a palavra discípulo, na gramática portuguesa vai estar dizendo: discípulo é um aluno, é um aprendiz.
Embora a palavra discípulo vem do latim discipulum, que dá a conotação de primeiro aprender para depois ensinar. Aluno aprende para conhecer, discípulo não, ele aprende para ensinar. Por isso que eu e você não somos alunos de Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Recebemos a palavra, recebemos o ensinamento e então passamos a palavra, passamos o alimento, passamos o ensinamento para outras pessoas. Este ministério de Jesus é conhecido desta forma: o ano da inauguração, o ano da popularidade e o ano da oposição. Porém, o texto em que nós acabamos de ler, ele é dado no segundo ano, ele acontece no segundo ano do ministério de Jesus, que é conhecido como o ano da popularidade. Talvez você me diga, mas pastor, os milagres, os sinais e as maravilhas não aconteceram no primeiro ano do ministério de Jesus? Sim, porém, este texto não é o primeiro milagre que ele executa. Este é o segundo, no tocante à multiplicação dos pães e peixes. E há um paralelo tremendo entre a primeira multiplicação dos pães e peixes com a segunda multiplicação dos pães e peixes. Na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nesta segunda multiplicação, Jesus alimenta 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus multiplica 7 pães e 2 peixinhos. Nesta segunda, Jesus multiplica 7 pães e a Bíblia não notifica a quantidade de peixes, embora isto não é importante. Porém, a Bíblia ainda manifesta que na primeira multiplicação de pães e peixes sobrou 12 cestos, na segunda sobrou 7, mas quando observamos no grego, diz que os 12 cestos que sobraram foram 12 cestos pequenos. Porém, na segunda, foi 7 cestos, mas 7 cestos grandes. Por quê? Porque a quantidade de volume de cesto pode ser menor, mas a quantidade do milagre sempre vai ser maior, para a glória e honra do nome dele. Na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus faz a multiplicação de peixes aos judeus que estavam em Genezaré. Mas nesta segunda, ele faz o milagre aos gentios que estavam em Magdala. Porém, este texto é de uma profundidade extraordinária. Quando eu me voltei a este texto, a Bíblia nos informa, inicia-nos o versículo 30 dizendo: e veio ter com ele muitas multidões. Quando a Bíblia se refere a muitas multidões, não está dizendo de uma única multidão, mas está dizendo de multidões, de diversas regiões que estão vindo para ver o que Jesus está fazendo. Veio multidões do norte, veio multidões do sul, veio multidões do leste, veio multidões do oeste, para ver o que Jesus estava fazendo. Ei, eu libero a primeira palavra profética e revelada. Vai vir gente, vai vir multidões de todos os lados ver o que Jesus está fazendo nesta casa, pois nesta casa ele cura e vai continuar curando, ele liberta e vai continuar libertando, ele vai salvar e vai continuar salvando. Ele é o Deus que vai operar e continuar operando coisas extraordinárias. As multidões afloram até Jesus. E é interessante que essas multidões, elas quebram o paradigma das multidões. Pois essas multidões estão levando quem? Coxos ou coxos.
cegos, mudos, aleijados. E é interessante que Mateus diz, como tem muita classe de enfermidade, eu vou colocar muitos outros. E o texto diz que eles colocavam aos pés de Jesus. E o texto diz que Jesus os curou. Eu fiquei a pensar, a multidão em toda a Bíblia Sagrada, ou melhor dizendo, no Evangelho, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, a multidão sempre é sinônimo de obstáculo ao milagre na vida de alguém. A multidão sempre atrapalha o milagre na vida de alguém. A multidão sempre é obstáculo, empecilho ao milagre de alguém. Mas aqui o texto é diferente, né? Diz que eles estão levando pessoas a Jesus. E o que me encanta no texto é que diz que Jesus curou a todos. Como entender isso? Se em Marcos 2 havia muitos paralíticos, mas Jesus curou quantos? Em Marcos 10, diz que havia muitos cegos em Jericó, mas ele curou apenas. Em João 9, havia muitos cegos também, mas ele curou apenas. Em João 5, havia muitos paralíticos ali no tanque de Betesda, mas ele curou apenas. Em Marcos 5, havia muitos enfermos, mas somente uma mulher tocou e foi curada. Mas o texto diz que ele curou, sarou a todos. Eu estive a pensar, por que Mateus colocou isso? Dizendo que Jesus curou a todos. Curou a todos os cegos, não foi um, foi vários. Não curou apenas um mudo, mas curou os mudos que ali estavam. Não curou apenas um coxo, mas curou coxos. Não curou apenas um aleijado, mas curou vários aleijados. O que me encanta é a forma como ele fez para todos. E a pergunta do Espírito de Deus para você essa noite é essa: como viver o milagre pleno para você e para sua casa? A pergunta que eu fiz para Deus é: por que o Senhor curou a todos? Deus me disse, em primeiro lugar, eu curei a todos, pois a motivação da multidão era correta. Por que Jesus curou a todos? Pois a motivação da multidão era correta. A multidão sempre pensou em si. A multidão sempre pensou nos seus problemas. A multidão sempre pensou na sua dor. A multidão sempre pensou em si. Mas neste texto é diferente. A multidão não está preocupada em ter. A multidão está preocupada em ser. A multidão não está preocupada em ter um milagre, mas está preocupada em ser um agente de milagre para a vida de alguém. Nós estamos vivendo dias de extrema individualidade, onde lá fora se prega o seguinte ditado: é cada um por si e Deus por todos. Mas dentro dessa casa é diferente. Aqui ainda se prega assim: o seu problema é meu problema, o meu problema é seu problema. A sua dor é minha dor, a minha dor é sua dor. Aqui ainda se vive o verdadeiro evangelho, onde a Bíblia diz: chorai com os que e se alegrai com os que. Diga para quem está do seu lado: é primeiro chorando para depois se alegrar. A multidão está me ensinando
A multidão está nos ensinando a não olhar somente para a nossa dor, para o nosso problema, para a nossa situação. Entenda, quando a motivação é correta, o milagre não acontece na individualidade, mas acontece no coletivo. A vontade de Deus é esta: que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de abdicar do que é seu em favor dos outros. Quando você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é teu. Quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida do que é seu. Motivação correta gera milagres no coletivo. Lembra de Marcos 2? Um paralítico levado por 4 amigos, chegou lá na casa, a casa como está aqui, cheia, não tinha nem lugar para entrar, junto às portas, junto às janelas, ninguém queria deixar o paralítico entrar, e alguém fica triste, briga com a multidão. Mas quem é tolo de dar o seu lugar quando Jesus está falando? Quando ele está falando, meu irmão, não fale comigo, não me cutuque, deixa ele falar que eu vou receber tudo. Depois que ele falar, eu dou o meu lugar. Mas aqueles eram verdadeiros amigos, porque amigos são assim. Ele entende quando porta, entrada natural se fecha, eles são obrigados a abrir uma porta de emergência, mas o amigo não pode voltar para casa com o problema. Arrancaram o telhado, descobriram o telhado e ele vai descendo. Capítulo 2, verso 5, a Bíblia não nos informa que Jesus olhou para o paralítico, mas Jesus olhou para os 4. Ao ponto do texto dizer, e vendo-lhes a fé, disse para o paralítico. Jesus olhou para os 4 e disse, a motivação é correta. Então o milagre acontece hoje. Vocês 4 não estão preocupados com o seu milagre, mas está preocupado com o milagre dele. Então eu opero o milagre. Mas entenda que todo milagre, ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Jesus olha para o paralítico e diz, ei, perdoados estão os teus pecados. Os 4 entram em confusão teológica, disse, não, nós não trouxemos ele aqui para ser curado, para ser perdoado dos seus pecados, mas para que ele possa levantar, para que ele possa andar. Sim, irmão, mas o milagre, ele tem prioridade pela palavra não é o ter, mas é o ser. Jesus cura ele da atrofia espiritual que impedia ele de servir a Deus, de ter alegria, de ter salvação, que era o pecado. Jesus primeiro cura por dentro, para depois gerar o milagre à vista de todos. Jesus está trabalhando no silêncio para com alguém da tua casa. Ele está transformando, ele está libertando aquela vida. Aquieta o teu coração, pois quando ele terminar por dentro, todos vão olhar e vão dizer, não acredito, é ele mesmo, não acredito, é ela mesmo, é. Jesus começou o milagre por dentro e vai terminar por fora. Quem acredita, aplauda o nome dele. Motivação certa gera milagres. Levante a sua mão, que eu estou debaixo da autoridade da palavra profética. Você veio aqui essa noite com a motivação certa. Você poderia estar em N lugares neste momento, mas você decidiu vir hoje. Só Deus sabe como você chegou aqui. Só Deus conhece a tua dor e as tuas lágrimas. Mas enquanto você está aqui com a motivação certa, Deus está visitando alguém da tua casa agora. Deus está visitando alguém da tua família agora. Cadeias, grilhões estão sendo destruídos agora. Aquele coração de pedra, Deus está quebrando. Aquele documento, Ele está assinando agora. Pois a motivação é certa, gera milagres. Vai recebendo agora em nome de Jesus. Vai recebendo agora em nome de Jesus.
motivação certa gera milagres no coletivo. Diga para quem está do seu lado: motivação certa gera milagres no coletivo. A multidão me ensina que o meu problema não é o maior. Que a minha dor não é a maior. Basta andar 5 passos e você vai perceber que tem alguém que tem uma dor maior do que a tua, que tem um problema maior do que o teu, e está de cabeça erguida, cantando, adorando, glorificando. Eremere, candorabacere, mijori, micai. Tem alguém que está numa dificuldade maior do que a tua. Então entenda, você precisa ser canal de Deus para alguém. Coxo, você não anda? Eu te levo. Pois eu posso andar. Mudo? Você não fala? Eu falo. Eu te levo. Cego? Você não me enxerga? Não. Então eu te levo, pois eu enxergo. Aleijado? Você não consegue caminhar com rapidez? Não, eu consigo, eu te levo. Que Jesus nos dê este mesmo sentimento hoje, desta multidão que nos ensina. Leva, leva, leva. Por quê? Porque na presença dele não vai sair ninguém do jeito que entrou. Tem cura para coxo, tem cura para cego, tem cura para mudo, tem cura para aleijado, e para qualquer problema tem uma solução. Motivação certa gera milagre. 2, por que Jesus curou a todos? Simples. Porque esta multidão não quis ensinar Jesus como operar o milagre. Eu trouxe ele, coloca a mão nele. Eu trouxe ele, libera a palavra para ele. Olha o que a multidão faz. Coloca aos pés dele. Você entendeu bem os louvores? Que foi falando sobre estar aos pés dele. Esse é o segredo. Estar aos pés dele. Se tivesse Marcos, esse detalhe, eu não entenderia muito bem. Lucas também não, mas em Mateus eu entendo. Porque se pedissem para estender o rosto, diria: você é o profeta. Se pedisse para estender a mão, você é o sacerdote. Mas Mateus já dá logo o detalhe, coloca aos pés. Por que aos pés? Porque todos que vão aos pés do rei, sai com a sua petição atendida. Você hoje entrou aqui aos pés do rei. Ei, quem chega aos pés do rei, chega triste e sai alegre. Chega com um problema e sai com a solução. Chega com a enfermidade e sai com a cura. Chega com as portas fechadas e sai com as portas fechadas. Chega sem direção e sai com direção. Ouça, quem chega aos pés de Jesus chega humilhado, desprezado, envergonhado, mas sai exaltado, sai honrado, sai diferente. Quem chega aos pés dele, ouça isso, nunca chega por cima, chega sempre por baixo. Agora entenda, quem chega por baixo vai sair por cima.
e quem chega por cima vai sair por baixo. Irmão, você chegou aqui por baixo, mas Deus manda eu lhe dizer: você vai sair por cima, você vai sair por cima. Talvez ninguém acredita na possibilidade do milagre, mas Deus te trouxe aqui para dizer: quem chega por baixo, sai por cima. Quem chega por baixo, sai por cima. Quem chega por baixo, sai por cima. Esta é a noite de você sair por cima. Entende esse segredo? Chegando por baixo e saindo por cima. Aí é fácil de entender a história da mulher cirofenícia. Jesus diz: não posso tirar o pão da mesa e deitar aos cachorrinhos. Minha aliança é com o meu povo, não é com você. Ela diz: eu entendo, Senhor, mas me dá só uma permissãozinha. Qual? Permita eu estar embaixo da mesa, ou apanhar as migalhas embaixo da mesa. Eu entendo que o meu lugar é aos pés, eu entendo que eu vou chegar por baixo, mas aquele que chega na humildade, aquele que chega na simplicidade, entendeu que a humildade antecede a honra vem para quem é humilde. Eu chego por baixo pegando as migalhas, mas o Senhor que está em pé vai estender a mão e vai dizer: seu lugar não é embaixo, se assenta comigo na cadeira e come o melhor que está à mesa. É neste período de estar embaixo, aos pés dele, é que nós estamos sendo moldados, quebrantados, como o vaso na mão do oleiro. Às vezes dói, mas fique aos pés dele, fique aos pés dele, fique aos pés dele, pois ele ao seu tempo te exaltará. Fique aos pés dele, pois ele ao seu tempo te exaltará, te exaltará. Diga para quem está ao seu lado: fique aos pés dele. Quem está aos pés dele não determina como ele tem que fazer. Quem está aos pés dele, como disse o louvor, apenas adora. Mas adora como? Mesmo cheio de problemas, é capaz de quebrar o vaso de alabastro. Porque tem ainda motivos para ser grato a ele. Lembra da passagem de João 12? Lázaro acabou de ser ressuscitado, está com sangue pegando fogo. Jesus tinha acabado de curar o Simão, ex-leproso. E Jesus vai lá na casa do fariseuzão, que só consegue ver o defeito dos outros e não ser grato a Deus, por um dia Deus lhe livrar, lhe limpar da lepra do pecado. Mas o culto está em silêncio. Lázaro não reage adorando. Simão, ex-leproso, também não consegue reagir de forma alguma. Aí o texto diz que entra uma mulher por trás. E quem começa por trás, desapercebido, vai parar na frente, aos pés dele. Ela disse: se você não entende o que ele fez, é um motivo para você adorar Lázaro que estava morto, nem você, Simão, eu sim, eu tinha 7 demônios no couro, ele me libertou de todos, então eu vou quebrar o vaso de alabastro, o perfume vai jorrar aqui, mas esse culto não vai terminar assim, vai ter adoração, vai ter pentecoste,
Pentecoste, vai ter gratidão, vai ter glória. Judas vai murmurar, mas eu vou adorar. Se você veio aqui com a intenção de adorar, levanta a sua mão e vai adorando, vai adorando, vai adorando, pois é no meio desta adoração, de quebrantamento, de dor, de lágrimas, de questionamento, de incerteza, o milagre vai acontecer. Adore ao nome dele. Remandaramanjou rabacandore massai. Ela adora. Ela diz: não importa se você decide adorar, se você decide adorar sendo grato, mas eu decidi adorar, adorar, adorar. Então Jesus cura todos por duas razões. Primeira razão, pois a motivação da multidão era correta. Entenda, todas as vezes que a motivação é correta, ele opera o milagre. Aí fica fácil entender. Vamos colocar um jejum de 50 dias aqui. Meu irmão, não tem problema que permaneça, quando todos se unem em um único propósito, em uma motivação única. É milagre na tua casa, é na minha casa, é na vida dele, é na casa dela. Ei, ele hoje nos trouxe aqui para dizer: ninguém vai voltar para casa sem que o desejo do seu coração se realize. Ninguém vai voltar para casa sem que o desejo do teu coração se realize. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu sei de uma coisa: a voz daquele que fala ao meu ouvido é essa: volte para casa com certeza de vitória, com certeza de vitória. Dois, estar aos pés de Jesus é a confirmação de que todos serão curados. Porém, quais são os benefícios de se estar aos pés dele? O texto me mostra pelo menos 4 verdades para aqueles que estão aos pés de Jesus. Pastor, eu estou numa luta que o senhor nem sabe. Deus sabe. É por isso que essa palavra está sendo liberada hoje aqui. Parece que há uma conspiração total para que você saia dos pés dele. Mas o Senhor te traz hoje aqui para dizer: fica, 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 porque vai terminar tudo bem. 4 verdades. Primeira verdade que eu aprendo no texto: estar aos pés de Jesus, repita comigo, é certeza de milagre. Quem pode roubar a certeza de milagre de você quando você está aos pés dele? Advogado pode roubar? Responda: advogado pode roubar? Médico pode roubar? Juiz pode roubar? Por quê? Porque a última palavra é dele. Ei, vai terminar tudo bem. Ei, vai terminar com culto de ação de graças dentro da tua casa. Ei, vai terminar com libertação e salvação daquela vida. Ei, vai terminar muito bem, diz o Senhor dos Exércitos, pois quem está aos pés dele, quem está aos pés dele, nada, ninguém rouba a certeza de que o milagre vai acontecer. Mas pastor, o diagnóstico é contrário, não importa, a última palavra é
a dele. Pastor, mas o advogado entregou a causa, mas a última palavra é dele. Pastor, mas o médico disse que não tem jeito, mas a última palavra é dele. Ninguém consegue roubar a certeza de que vai acontecer o milagre. Vai não. Porque é o fato só de estar com ele, pode chegar qualquer notícia mudando o desejo do teu coração. O que vai prevalecer é o que ele disse que ia acontecer. Jesus vai com Jairo, mas demora um pouco, pois uma mulher decidiu quebrar o protocolo, tocar em Jesus para viver o milagre. E essa demora trouxe alguém, um agente de má notícia, que disse para Jairo: não incomodes mais o mestre, pois a menina está morta, acabou. Mas para essa má notícia, Jesus tem uma boa notícia. Sabe qual é? Não temas, crê somente. Crê somente. Não temas, porque para crer você não precisa temer, você não pode temer. Primeiro é não temas, não temas. Pode estar tudo dando errado, mas ele está dizendo: não tenha medo da tempestade, não tenha medo do gigante, apenas creia, o mar vai se acalmar. Apenas creia, o gigante vai cair. Fique aos meus pés, porque você vai ter certeza de milagres. Diga para quem está do seu lado: isso é fé. A fé, ela é gerada por uma dupla obediência. Deus diz a Abraão: sai. Sair é fácil, quando Deus determina de onde tem que sair. Sai da casa de teu pai, parentela e da sua terra. É uma obediência que, quando seguida, gera milagres. E precisamos entender esse princípio. Todas as vezes que quebrarmos o princípio bíblico, o princípio nos quebra. Entenda que aquele que corre atrás da obediência não precisa correr atrás da bênção, pois a bênção corre atrás dele. Agora é essa fé aqui que é a mais difícil. Deus diz para ele: vai para a terra que eu te mostrarei. Como é que eu vou para um lugar onde eu não sei para onde estou indo? É aí que está a fé. A fé não questiona. Fé não questiona. Pois entenda, eu não preciso saber para onde eu estou indo, se eu sei quem está me levando. Eu não preciso saber como a história vai terminar, se eu sei aos pés de quem eu estou. Pastor, como é isso? É simples, irmã. É quando o teu marido diz: entra aqui no carro que eu vou te levar para entregar algo para você. Cabeça de mulher, pastor Rogério, é fértil. Ela já vai pensando: é aquela viagem que eu estava sonhando, é aquela aliança que eu sonhei, é aquele apartamento que eu desejei, é aquele carro que eu idealizei, é aquele presente que eu queria. Ela não sabe onde está, ela não sabe qual é o caminho, mas ela conhece quem está lhe levando. Então ela gera expectativa, dizendo: eu não sei onde ele vai, mas eu sei que na chegada vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter mudança, vai ter sobrenatural. Levanta a tua mão, que eu estou debaixo da autoridade profética para dizer para você: você não precisa saber como vai terminar, basta conhecer quem está te levando. No final vai ter festa, no final vai ter festa, no final vai ter festa. Quem crê, aplauda o nome dele, adorando o nome dele. Esta certeza
Ninguém pode roubar de você quando você está aos pés dele. Eu dizia no gabinete pastoral com o pastor Rogério, de eu estar passando por 2 momentos extremos, de tremenda dificuldade, de tristeza, de angústia, mas ao mesmo tempo de alegria e de vitória. Porque no mês passado, dia 12, minha esposa foi fazer um exame, e do exame o médico já disse para a UTI, você está com coágulo no cérebro, a sua situação é extremamente grave, você pode morrer a qualquer momento. Alguém olha para mim e diz, e aí, como é que fica você, pastor de igreja, pregando milagre, pregando cura? Eu, calma, irmão. Só começou, não terminou ainda, calma. É fácil pregar para os outros, fique aos pés dele, na teoria, mas na prática é diferente. E lá vai, 7 dias internada, na sexta-feira eu preciso pregar na igreja de um amigo, dá um derrame nela. A boca vem parar aqui, ó. Situação difícil, eu saio de lá apavorado, dizendo, meu Deus, e Deus, calma. Cuida do que é meu, e eu cuido do que é seu. É a enfermeira-chefe, é a copastora da congregação em que sou pastor. Disse, pastor, amanhã se prepare para o pior. Mas como dizer isso para o seu próprio pastor? Se prepare para o pior. Aquele que só ensina, se prepare para o melhor. A doutora Ana disse, pastor, amanhã, preciso ser sincero, talvez nem viva esteja mais. Ok. Aí na madrugada eu estou aos pés dele. Quando recebi essa palavra, ele me disse, descansa, pois eu sou o Deus da última palavra. No outro dia de manhã, neurocirurgião-chefe, neurologista, 2 médicos clínicos gerais me chamam e dizem, pastor, entra naquela salinha ali. E eu entrei. E ele só fez uma pergunta para mim, explica para nós o que está acontecendo com a sua esposa. É para apavorar qualquer um, não é não? Se você que é médico não entende, eu que sou pastor vou entender do Riminagaçu? Não dá. Por quê? Vai lá no quarto. E aí lá vai eu no quarto. Quando eu chego no quarto, onde ela está, menininha? Sentada na cadeira do acompanhante com a toalha no cabelo. Tinha levantado sozinha, tomado banho sozinha, lavado o cabelo sozinha e não ficou nenhuma sequela nela. Sabe o que é isso? É permanecer aos pés dele. Vai dar tudo certo na tua casa. Ninguém pode roubar a certeza de milagre. Aramandarabara surimicandarabayas. Arimiandorabara sorimiacandaraha. Vai lá, pastor. E volte aqui, tente nos explicar. Aí ficou mais fácil. Então agora nós vamos confabular acerca da Basileia, do reino. Sabe o que está acontecendo com ela? É que tem oração, é que tem jejum, é que tem promessa de Deus. E o que vai prevalecer é o que Deus prometeu. Mas que negócio é esse de Deus? Quem é Deus? Eu vou dizer para você quem é Deus. É aquele que tem todo o direito e nenhum dever. É aquele que manda e não é mandado, governa e não é governado. Que quando quer, Ele opera o milagre sem deixar sequela nenhuma. Os médicos estão até agora sem entender nada. Fique aos pés dele, pois ele vai confundir muita gente. Repita comigo, estar aos pés dele. Jesus gera certeza de milagres. 2, repita comigo, gera certeza de provisão. 3 dias com Jesus. Imagina, ouvindo.
e Jesus curando, ouvindo, e Jesus transformando, ouvindo, e Jesus mudando, ouvindo, e Jesus libertando, ouvindo e vendo as coisas acontecerem, ouvindo e vendo o sobrenatural acontecer. Torna o lugar deserto, hora avançada e multidão faminta. E você sabe que ficou alguém lá na cidade desses coxos, cegos, mudos e aleijados, que disse assim: você vai para lá e vai voltar do jeito que você foi? Ou, para falar a verdade, é capaz de morrer no meio do caminho na volta. Mas quem vem a Jesus, irmão, jamais vai ficar envergonhado, jamais vai ficar frustrado, porque Jesus, ele opera o milagre, e ele dá força para você chegar lá do outro lado. Fica tranquilo, alguém já até contou com a tua derrota, com o teu fracasso, mas fica tranquilo, pois a provisão chega hoje. Jesus sabe da sua necessidade, Jesus sabe do que você precisa, ele já tocou no coração de alguém, alguém vai te abençoar. Não vai faltar o pão, não vai faltar o peixe, ele vai prover o milagre. Jesus vê que a multidão está faminta, e ele pergunta: quantos pães tendes? O bom de matemática diz: não vai dar para alimentar todo mundo não, só tem 7 pães, e tem alguns peixinhos, não dá para todo mundo não. Mas Jesus, irmão, jamais, quando a motivação é correta, estão aos pés dele, jamais um volta para casa faminto. Hoje ele sacia a fome da sua alma, hoje ele sacia a sede da sua alma pelo poder da palavra. Esta necessidade de querer mais de Deus, de ter mais de Deus, esta noite será suprida, pois o Espírito Santo diz: enquanto tem vaso tem azeite, enquanto tem vaso vazio tem azeite. Receba nesta noite azeite que vem dele. Mas preste atenção, o povo precisava se alimentar do quê? De pão. Para quê? Para ter forças para voltar. Jesus fez um milagre na tua vida hoje. Jesus fez um milagre hoje na tua família. E hoje ele está liberando o pão para você. Hoje ele está liberando o pão para você, dizendo para você: você vai longe, já decretaram, daqui a alguns dias não vai ter mais força, mas hoje, assim como um pão alimentou Elias para caminhar 40 dias e 40 noites, o pão desta palavra vai te alimentar para você chegar longe. Chegar onde? No outeiro de Deus, para receber poder, para receber unção, para receber a glória, para receber vitória. Ei, meu irmão, você vai chegar longe. Receba a provisão de Deus que você precisa hoje. Provisão vem quando tudo diz não, para. Deus diz: provisão chega. Por quê? Porque ele precisa avançar. O Senhor está dizendo: eu mando a provisão hoje para você avançar. Eu mando a provisão hoje para você chegar mais longe. Eu mando a provisão hoje para você chegar mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Ei, meu irmão, você vai chegar mais longe do que você espera. Terceiro, estar aos pés de Jesus, repita comigo, gera transformação. Estar aos pés dele, irmão, é certeza de transformação. Como? Diga: pouco se torna muito.
Aqui tem duas transformações. Transformação estática e física. E eu creio nisso. Deus é o Deus que cura sem deixar sequela. Mas Ele também é o Deus que multiplica. Pouco em muito. Quando a motivação é certa. Aquele menininho, sem saber, sem entender, sem compreender, só soube depois, foi o canal de Deus para alimentar uma grande multidão. O que eu tenho é a minha merendinha lá no colégio, mas é para Jesus? Leva para Ele, pois eu sei que eu não vou voltar apenas com esses pães e esse pouquinho de peixes. Ele está transformando hoje aqui. O pouco e muito, 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 o pouco e muito. Pastor, qual é o segredo para viver a multiplicação? Pastor, qual é o segredo para viver essa transformação do pouco e muito? Simples. Diga para quem está do seu lado, reparta. Reparta. E haverá transformação de pouco e muito. Reparta e haverá multiplicação de pouco e muito. O segredo é repartir. Observe, é um princípio bíblico. Todas as vezes que a gente reparte, vai transformando, vai aumentando. Perceba, está na mão de Jesus. Jesus reparte. Olha como começa o milagre, como inicia nas 3 fases da multiplicação, nas 3 fases da transformação, da mão de Jesus para a mão dos discípulos, repartindo Jesus para a mão dos discípulos. 2, da mão dos discípulos para a mão dos chefes das famílias. 3, dos chefes das famílias para a esposa, os filhos. Dos filhos para os amigos, para os parentes, é um mistério. Quando sai da mão de um sendo repartido, e aquele mistério vai sendo repartido, alcança o grande, alcança o pequeno, alcança, vai alcançando, é repartindo a palavra, que o milagre acontece dentro da tua casa, é repartindo o pão, que acontece o milagre dentro da tua casa. Reparta, pouco é pouco quando está na minha mão e na tua mão, mas coloca na mão dele, que vai voltar para nossa mão para repartir, 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 repartir. Pastor, o que o Senhor está dizendo, eu estou dizendo na autoridade da palavra. A prosperidade está chegando, a multiplicação está chegando, a transformação está chegando. Por quê? Porque quem é fiel no pouco é sobre o muito, Deus o coloca. Reparta, e Deus vai multiplicar o que você tem. Mas profeta, só tenho aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite. Reparta com o profeta, e Deus vai liberar. Deus vai liberar a multiplicação, pois vai Omer Hashem Adonai Jeová Sabaote, assim diz o Senhor dos exércitos: enquanto não houver chuva, não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija, porque um princípio não é dar tudo, é reparta. Vai repartindo com o necessitado, vai repartindo com aquele que necessita, e o milagre da transformação, da multiplicação vai chegar. Chega para você, que às vezes está vazio, mas disse: você precisa de vaso vazio? Nunca vi ninguém pedir vaso vazio, mas tudo bem, toma. Eu não sei porque a crise chegou aqui em casa, mas leva o vaso vazio. É aquela mulher que não é uma mulher ingrata, o que ela fez? Volta com o vaso lá, mas devolve o vaso não como ele chegou.
Porque quando a motivação é para abençoar outro, o que chega vazio volta cheio para louvor da glória do nome do Senhor. Fique tranquilo, pois todas as sementes que você semeou, nenhuma delas vai se perder. Haverá colheita abundante, diz o Senhor. Haverá colheita abundante, diz o Senhor. Você semeou em muitas pessoas, em muitas vidas, se decepcionou e diz para Deus: não semeio mais. Mas o Senhor está dizendo: continue semeando. Continue semeando, continue semeando, pois a colheita vai vir, a colheita vai vir, a colheita vai vir, a colheita vai vir, a colheita vai vir. Diga para quem está do seu lado: continua repartindo. Quarta certeza, e esta é extraordinária. Repita comigo: estar aos pés de Jesus gera em mim a certeza de que eu vou provar da sua compaixão. Entendeu isso? Compaixão não é graça. Compaixão não é misericórdia. Graça é aquilo que eu não mereço e Ele me dá. O que eu não merecia, céu, mas Ele me dá. Isso é graça. Favor imerecido. E misericórdia é o que eu mereço e Ele não me dá. Mereci o inferno, mas Ele não me dá. Isso é misericórdia. Mas pastor, o que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do outro, para sentir o que o outro está sentindo. O texto diz que Ele moveu-se do quê? Uma palavrinha antes da compaixão: de íntima. Opa! Se moveu como alguém que conhece. Se moveu como alguém que entende. Se moveu como alguém que já passou. Ele entende quando você chora. Sabe por quê? Porque Ele também já chorou. Ele entende quando você tem dor, porque Ele também já teve dor. Ele entende quando você é traído, pois Ele também foi traindo. Ele entende quando você vive ingratidão de alguém que você ajudou, que jamais deveria ser ingrato. Ele entende, pois Ele também recebeu ingratidão. Ele se move de íntima compaixão, diz: eu coloco no seu lugar hoje. Pois eu sei que você precisa chegar lá de forma diferente. Pastor, e qual é as duas coisas que vai acontecer? Simples. Primeiro, toda a multidão ficou admirada. Ei, eu profetizo sobre a sua vida. O que Jesus está fazendo hoje aqui vai causar a admiração de muitas pessoas. Vai causar a admiração de muitas pessoas. Toda a multidão ficou admirada. Por quê? Porque viram o que nunca tinham visto. Jesus curar muita gente. É todos os cegos, é todos os coxos, é todos os mudos, é todos os aleijados. E aqueles que não dá nem para nominar qual era o problema. Problema resolvido. É a admiração geral. O que Ele está fazendo é grande, é extraordinário, é tremendo. Se prepare, pois alguém vai se admirar. 2, todos vão glorificar o nome dEle. Levante a mão. Sabe quando acontece esse mistério da glorificação? Quando Deus muda duas coisas. Deus hoje está mudando duas coisas para alguém glorificar o nome dEle pela sua vitória. O que, pastor, que Ele está mudando? Primeiro, Ele está mudando o pensamento de muitas pessoas a seu respeito. Quem pensa que não vai dar certo, já está pensando que está dando certo. Quem pensava que ia ter derrota na tua vida, já está mudando o pensamento, já está pensando em vitória. Quem pensou que você ia fracassar, já está pensando diferente.
diferente. Jesus já está mudando o pensamento das pessoas a teu respeito hoje. Jesus está mudando o pensamento das pessoas a teu respeito hoje. Como pastor, eles vão ver o que Jesus está fazendo. Segundo lugar, Jesus está mudando agora, não o pensamento, mas o discurso. Alguém vai glorificar e já está glorificando a Deus pela tua vitória, dizendo glória a Deus, aleluia, louvado é o nome dele. Por quê? Porque ele não podia, mas Deus fez. Ele não conseguia, mas Deus conseguiu. Ele não podia mudar, mas Deus mudou. Alguém vai glorificar, alguém vai glorificar, alguém vai glorificar. Posso orar? Se coloque sobre os seus pés. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Deus disse para mim: ore pelo meu povo, pois eu tenho milagres essa noite para fazer aqui. Essa é a hora do milagre tornar realidade, da palavra liberada se tornar realidade na sua vida. Vem ao altar, pois altar significa lugar onde ele exalta. Pastor, o que quer dizer exaltar? Exaltar significa levantar a cabeça. Hoje ele está levantando a sua cabeça. As multidões estão mudando de opinião a seu respeito. As multidões estão mudando o discurso hoje a teu respeito. Irmão, nada melhor do que o milagre de Deus na nossa vida, para que a opinião de muitas pessoas mude, para que o discurso de muitas pessoas em nosso respeito mude. Tem pessoas que te humilhou essa semana, que te ofendeu essa semana, que disse para você: deixa Deus, desiste de Deus, sua vida não muda, é a mesma coisa. Mas Deus te traz aqui para dizer para você: eu estou te exaltando. Levanta a tua cabeça, pois quem te humilhou vai ter que te aplaudir dizendo: é Deus. Por quê? Porque os meus olhos estão vendo. As coisas vão mudar no seu casamento. As coisas vão mudar na sua família. As coisas vão mudar no seu trabalho. As coisas vão mudar na sua empresa. As coisas vão mudar radicalmente na sua vida. Isto será notório para que todos entendam que a mão de Deus está neste negócio. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque. Pois agora é a hora da fé agir. Fé na palavra que muda. Fé na palavra que transforma. Fé na palavra que restaura. Fé na palavra que multiplica. Fé na palavra que traz solução. Fé na palavra que muda o impossível em possível. Fé que muda prognóstico de derrota em prognóstico de vitória. Fé no sobrenatural. Ah, Senhor, é sobre o teu altar que está o teu povo. Senhor, que tomou posse da sua palavra hoje. Que, Senhor, com muitas adversidades, crises, lágrimas e dores, com muitos adversários, tem permanecido aos seus pés, Senhor. E hoje é sobre o liberar da sua palavra que jamais volta vazia. Senhor, que eu profetizo a cura, que eu profetizo a libertação, que eu profetizo a salvação,
que eu profetizo o cumprimento da promessa, que eu profetizo, Senhor, a multiplicação, que eu profetizo a solução hoje deste problema que tem perdurado por muito tempo, que tem trazido desespero ao ponto, Senhor, desta pessoa pensar em desaparecer. Hoje, pelo poder da tua palavra, confirma o milagre, confirma o milagre, confirma o milagre, confirma o milagre, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Ouçam o que Deus está dizendo para mim aqui agora. Ele me disse: diga ao meu povo que o retorno hoje para suas casas será diferente da forma que chegaram aqui. Deus está dizendo: o seu retorno vai ser diferente. O seu discurso vai ser diferente a partir de hoje. Ei, tem alguém do outro lado esperando o seu regresso, mas um regresso de vitória, um regresso com boas notícias hoje. Você vai levar o regresso de boas notícias, sim, pois tem alguém lá na tua casa que está esperando o seu retorno. Você veio aqui hoje buscando milagre para alguém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: quando você chega lá, o milagre já aconteceu. Aplauda o nome dele hoje.